Tranquilaço? 4. Tu ligou o som? Sim. Tá bom. Bem-vindo todos. Mais uma noite de trabalho aqui na Morosidade. Lembrando que dias 15 e 16 de outubro, Isso. o Dr. Fritz vai estar aí, fazendo as cirurgias espirituais na mediunidade do Roberto Barbosa. Hoje eu vou falar sobre o livro O Profeta, escrito por Khalil Gibran, capítulo 12. Eu não faço nem ler aqui ainda. Simplesmente ler isso aí, conversei isso aí, tá bom. Tudo bem? Lembrando que o nosso trabalho é um trabalho discipular, onde o discípulo é aquele que está pronto e aberto, e que se permite o novo, o diferente, e que não está fechado para qualquer tipo de conceito. Percebe que a vida é uma eterna mudança, e que nós estamos mudando a cada instante, a cada segundo. E não há problema algum nisso. A qualquer momento que alguém quiser se manifestar, perguntar, falar algo, só levanta a mão e a gente chama o diálogo. Não é um trabalho de doutrinação, mas é um trabalho dialético, onde pela troca nós chegamos em novas possibilidades. Certo? Antes de começar, alguém tem alguma pergunta? Quem foi Khalil Gibran? Khalil Gibran, né? É o pseudônimo de um escritor. É o nome de um escritor. Que entre alguns livros escreveu esse, que é o mais famoso deles, é O Profeta. Escritor, poeta. Árabe, né? É, muçulmano. Né? Esse é o cara. Esse é o Khalil Gibran. Em um dos cadernos onde ele reescrevia de próprio punho as versões sucessivas de O Profeta, encontra-se desenhada em caracteres árabes a seguinte invocação: ajuda-me, ó Deus, a exprimir neste livro tua verdade envolta em tua beleza. E é mais uma definição feliz de O Profeta e uma das razões de sua popularidade. É um livro extremamente popular. Certo? E uma mulher chamada Almíter saiu do santuário, e ela era evidente. E ele a encarou com infinita ternura, pois foi a ela a primeira a procurá-lo e nele crer no dia de sua chegada à cidade. E ela o saudou, dizendo: profeta de Deus em procura do infinito. Quantas vezes sondaste as distâncias à espera de seu navio, e agora teu navio chegou, e tu deves partir. Profunda é tua nostalgia pela pátria de tuas recordações e a morada de teus maiores desejos. E nosso amor não te quererá prender, nem nossas necessidades te reterão. Uma coisa, porém, pedimos-te: antes de nos deixares, fala-nos e dá-nos algo de tua verdade. E nós a transmitiremos a nossos filhos, e eles a transmitirão aos seus filhos, e ela não perecerá. Na tua soledade, vigiaste por nossos dias, e na tua vigília, escutaste os gemidos e os risos de nosso sono. Agora revela-nos a nós próprios, e conta-nos o que te foi revelado, o que existe entre o nascimento e a morte. E o profeta respondeu: povo de Orfalese, de que poderia falar-vos, senão do que está agora se movendo dentro de vossas almas. E no capítulo 12, então um dos juízes da cidade acercou-se e disse: fala-nos do crime e do castigo. E o profeta respondeu da seguinte maneira: e quando o vosso espírito vagueia sobre o vento, que vós, sozinhos e desprevenidos, cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós próprios. Primeira coisa que a gente pode compreender naquilo que o profeta quer nos trazer aqui:
quando prejudicamos quem quer que seja, primeiro estamos prejudicando a nós mesmos. Antes de prejudicar o outro, nossa intenção já nos prejudica. Antes, ela já está nos prejudicando. E pela remissão do mal cometido, devereis bater à porta dos eleitos e esperar algum tempo antes de ser desatendidos. Olha só. E para te remediar, ter a remissão desse pecado, tu tem de espiar ele. Vai ter que esperar algum tempo antes que um eleito, um justo, te ateste. Similar ao oceano é o vosso eu divino. Permanece sempre imaculado. E, como o éter, ele sustenta somente os alados. Olha só que interessante. E como é o oceano, o teu eu divino, o teu reino dos céus, o Deus interior de cada um, ele está sempre imaculado, é sempre puro. Esse Deus. Né? E da mesma forma que o éter, ou seja, aquilo que é de mais leve e sutil, volátil, ele só sustenta os alados, ou seja, somente aqueles que sabem voar, não aqueles que são rasteiros, não aqueles que rastejam. Lembra? Tem um livro onde foi dado um castigo por um crime. Um casal escolheu comer uma maçã e o castigo foi viver no mundo de ranger de dentes, onde iriam rastejar sobre a terra e viver do seu suor. Seu Deus interior sustenta apenas aqueles que não rastejam, aqueles que já são alados, aqueles que já saíram desse movimento. E similar também ao sol, é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes. Mas vosso eu divino não reside sozinho no vosso ser. Olha só, e semelhante ao sol, semelhante à luz, a luz não fica onde há escuridão, porque a luz e as sombras não conseguem permanecer juntas se a luz se extirpa as sombras. E aquele que vive na luz, ele evita o covil das serpentes, ele evita o mal, ele evita condenar o outro, ele evita acusar o outro, ele evita julgar o seu próximo, porque ele escolhe a luz. Mas vosso eu divino não reside sozinho em vosso ser. Em vós, muito ainda do homem, e muito não é ainda do homem, mas apenas de um pigmeu informe que vagueia sonâmbulo nas brumas em procura de seu próprio despertar. Olha só, então ele diz que dentro de todos nós, muito é do homem, mas muito ainda não é, ou seja, é um pigmeu, meio um ser mais animal do que homem. Então, muito dentro de nós ainda está um animal, né? Informe, ou seja, que não tem uma forma definida, né? E que vagueia sonâmbulo, vagueia sem saber onde está vagando, né? Em meio a brumas, né? Em meio a um sonho, a uma divagação, em procura do seu próprio despertar. Então ele diz, muito do que somos nós ainda é um pigmeu sonâmbulo em meio a brumas, procurando o próprio despertar. Muito do que a gente acredita ser nosso ainda é um absurdo. É um ser errante, desforme e que está vivendo uma ilusão. É do homem em vós que quero agora falar. Porque é ele, e não o vosso eu divino, ou o pigmeu que vagueia nas brumas.
Quem conhece o crime e o castigo do crime? Constantemente vos tenho ouvido falar daquele que comete uma ação má, como se não fosse dos vossos, mas um estrangeiro entre vós e um intruso em vosso mundo. Olha só o que o profeta vem nos falar. Ele disse aqui, de maneira contumaz, cotidianamente, uns acusam outros, como se esses outros fossem seres estranhos, e não irmãos oriundos do ventre da sua própria sociedade, do seu próprio meio, do seu próprio convívio, compatriotas de nação, que comungam do mesmo estado, que vivem nas mesmas cidades, que transitam nas mesmas ruas. Falam como se fossem completos e totais estranhos. E não como se fossem iguais. Não como se fossem seus irmãos. Assim como estrangeiros entre vós e um intruso em vosso mundo. Como se fôssemos o quê? Bastiões e guardiões da justiça, da verdade? Mas eu vos digo, da mesma maneira que o santo e o justo não podem se elevar acima do que há de mais elevado em vós, assim o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. Tanto o santo e o justo quanto o perverso e o fraco estão dentro de cada um de nós. Não são melhores e nem piores do que cada um de nós. Não se elevam nem acima de nós e nem abaixo de nós. E da mesma forma que nenhuma folha amarelasse, senão como silencioso assentimento da árvore inteira, assim o malfeitor não pode agir mal sem o secreto consentimento de todos vós. Todos são cúmplices de todos os crimes. Por quê? Porque todos pensam, existem e atuam pelo próprio individualismo, na base do eu primeiro. Por isso todos são cúmplices de todos os crimes. Como uma procissão, vós avançais juntos para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham. E quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Alguém tem que se sacrificar primeiro para dar um exemplo para todos os outros. E aquele que se sacrifica, de modo geral, é aquele que é apontado. E ouvi também isso, embora a palavra deva pesar rudemente sobre vossos corações. O assassinato é censurável por ser próprio assassino. O assassinato é censurável por seu próprio assassino. E o roubado não é isento de culpa por ter sido roubado. Não existem vítimas, não existem inocentes. Só existe a força do karma, da ação e reação agindo sobre todos nós. É Deus erguendo-se em justiça e dizendo: você é capaz de amar aquilo que você não gosta? Você será capaz de se amar por ter pedido exatamente isso que acontece com você? Você vai ter essa coragem? Ou você vai ser só mais um desses infantis que ficam achando que o mundo é contra ele, pensando que são vítimas do mundo? O assassinado é censurável por seu próprio assassino, e o roubado não é isento de culpa por ter sido roubado. E o justo não é inocente
das ações do mal. Sim, o culpado é, muitas vezes, a vítima do ofendido. E mais comumente ainda, o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprochável. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do malvado, porque todos são fruto e filho de um só. Então aquele que atira a primeira pedra dizendo que alguém é errado, esse foi o primeiro que deixou de amar. Que todos são frutos de uma coisa só. Porque ambos caminham juntos diante da face do sol. Exatamente como os fios brancos e negro são tecidos juntos. E quando o fio negro rompe-se, o tecelão verifica todo o tecido e examina também o tear. Se um dentre vós põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e meça a sua alma com cuidado. Não existe vítima, não existe inocente. Nada acontece a esmo ou à toa com quem quer que seja. Aquele que assim pensa é só infantil. E aquele que deseja fustigar o ofensor examina a alma do ofendido. Aquele que deseja condenar quem está ofendendo vai primeiro examinar a alma do ofendido, ou seja, para e ver o que isso pode estar acontecendo. E se um dentre vós pretende punir em nome da retidão e pôr o machado na árvore do mal, que considere também as raízes da árvore. E, na verdade, encontrará as raízes do bem e do mal, do frutífero e do estéril, entrelaçadas no coração silencioso da terra. Olha só, aqui o profeta diz uma coisa que é profunda. Nós vivemos num universo de polaridades. De preto e branco, bonito e feio, bom e mal, certo e errado, justo e injusto, gostoso e desgostoso. E justamente por isso não somos nós quem temos a real capacidade, a clareza e o discernimento para dizer o que é o que não é nosso papel. Não nos cabe julgar sob qualquer hipótese. E vós, juízes que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no espírito? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado? É alguém capaz de realmente poder entender o que se passa no íntimo de cada um? Tem alguém aqui que realmente tem a capacidade de olhar para dentro do coração de quem quer que seja e saber o que há lá? Como pode então acreditar que faz um juízo justo? E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos?
Não é o remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que vós desejais servir? E contudo, não podeis pôr o remorso sobre o coração do inocente, nem levantá-lo do coração do culpado. Será que a culpa que cada um carrega sobre sua alma e que coloca como peso mortal sobre sua cabeça já não é muito mais do que qualquer castigo que possa ser imputado a eles? E pode alguém colocar ou retirar essa culpa de outro? Pode ter castigo maior do que uma vida vivida sobre o império da culpa? Espontaneamente, ele gritará na noite para que os homens despertem e se considerem. E vós, que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Como é que alguém pode querer ver se ele próprio envolto na própria escuridão, se não existe sob os parâmetros e égide da verdadeira luz? Como é que pode querer supor que vê alguma coisa, se o que vê são suas sombras do seu próprio julgamento, passadas pelo filtro das suas emoções, da sua má educação, do seu egoísmo, do seu individualismo? Como pode alguém ainda ter coragem de apontar o outro de qualquer forma? Somente então sabereis que o erecto e o caído são o mesmo homem, vagueando no crepúsculo entre a noite de seu eu pigmeu e o dia de seu eu divino, e que a pedra angular do templo não supera a pedra mais baixa de suas fundações. Abriu-se as portas da esperança. É a porta do céu se abriu. É isso. O que falta trazer para nós, para a nossa percepção, é que toda essa dualidade faz parte da existência, é o mundo em si. Isso não é feito para ser julgado, é feito para ser amado. É para nos dar a oportunidade de amar, de viver com verdade, sinceridade, com gratidão, com harmonia e com boa vontade, respeitando a manifestação da vida que há. É só isso. Alguém tem alguma pergunta? Não? É aquela coisa, essa versão do amar aí. Apesar de fazer muitos milênios que é falada, ela passa superficial. Nunca antes realmente tentado. Por isso que é o que há de mais moderno, porque nunca foi tentado. Não, fora daqui não se fala muito. É exterminar para que fique a comunidade sadia, assim, né? É para limpar, exterminar, matar, prender, tirar dos bons. Se tenta isso desde que se sabe, sei lá, 10 mil anos. É isso, tirar dos Qual é o bons. resultado? Tirar as maçãs podres dos bons. Continuam tendo maçãs podres, porque não são maçãs podres, são as coisas como são. Sim. É isso. A gente tem que aprender a olhar para aquilo que a gente não acha bonito em nós mesmos. E entender que, sim, está aí, somos assim, e que sem olhar para isso de verdade, não tem como
realmente trabalhar isso em nós mesmos. Quando a gente não olhar para aquilo que a gente realmente é e quiser acreditar que nós somos algo diferente da realidade que está posta, está sendo esfregado na nossa cara, mas a gente simplesmente não quer ver. E nisso se expressa o nosso sofrimento, a nossa contrariedade, a nossa raiva, o nosso ódio, a nossa angústia. Quando a gente não conseguir abrir os olhos para aquilo que está na nossa frente, continuamos tateando como cegos e ainda temos a coragem de achar que podemos guiar os outros. Por isso que cada um é mestre de si mesmo, cada um é seu eu divino e o seu pigmeu, vagando no próprio crepúsculo em busca da luz que já existe em si, só que não quer abrir os olhos.